adorou a ideia de mais álcool em mim, né, Marcos? Claro. Essa piada podre, mas agora que nós chegamos no Alckmin e passamos por PSDB, a crise causada no PSDB pelo pior resultado eleitoral da história aumentou depois que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, apoiou Bolsonaro no segundo turno das eleições. O partido não gostou dessa aliança. Alguns secretários do governo paulista, inclusive, pediram demissão, como o Rodrigo Maia e outros nomes. Rodrigo Garcia foi coerente, doutora Beatriz, com a sua decisão? O Rodrigo Garcia, ele é o resquício do Dória, né? Então, a gente não pode esquecer que o Rodrigo Garcia, ele teve aí uma coerência não ao partido, e sim a uma ideologia, eu vejo. Porque o PSDB estava, durante a pandemia, atacando sempre o Bolsonaro. O PSDB ou o Dória? Dória, Eduarda. Assim, eu me surpreendi um pouco, não posso negar que eu me surpreendi um pouco com o apoio do Rodrigo Garcia, não era uma coisa que eu estava esperando. Eu realmente achei que ele fosse seguir a linha do partido de anti-bolsonarismo mesmo, porque desde o Dória é isso que tem acontecido, porque o Dória, durante as eleições, a gente viu como é que foi, ele adotou um discurso extremamente bolsonarista, tanto que o slogan dele era Bolsodória, mas na época das eleições o próprio Bolsonaro não quis receber ele. Então foi algo que ele criou para benefício próprio, sabe? O PSDB nunca foi um partido à direita, o próprio partido nunca foi apoiador de Bolsonaro nem nada do tipo, e o Rodrigo Garcia, ele é o que sobrou do Dória, né? Você está chamando o PSDB de PSD bosta, é isso? Sim, sim. Você acha, doutor, que foi o Dória o causador dessa implosão do partido, do PSDB? Não, com certeza. Com certeza o Dória teve um dedo nessa implosão do PSDB. E o que me chama a atenção em relação à questão do Rodrigo Garcia é que ele nem esperou nem um minuto, né? Ele perdeu as eleições e de forma completamente rápida e ágil ele já declarou apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio, né? Ele nem teve nenhum tipo de conduta política de buscar a base partidária, de conversar com os aliados partidários para tentar até buscar, porque política faz parte, você buscar consenso, buscar determinados projetos que seja aceito, buscar uma aliança mais programática. Ele não, ele pelo contrário, ele de pronto nem digeriu a derrota, ele de pronto já acenou favorável ao Bolsonaro, acenou favorável ao Tarcísio, né, no estado de São Paulo. E, de fato, né, isso mostra que o PSDB veio perdendo a identidade dele no decorrer do tempo. Você acha que o Rodrigo está com esperança em ser um quadro do Tarcísio? Com certeza. Não tenho dúvida disso. Do Tarcísio ou até mesmo do governo federal. Né? Esse voluntarismo dele foi estranho, né? No mínimo estranho. Né? Mas o PSDB, como eu vinha dizendo, ele foi perdendo a identidade dele, né, de Partido Social Democrata, e muito surgiu e catalisou depois que o Dória entrou no PSDB e buscou colocar aliados no PSDB que não tem nenhuma história no partido. Um deles é o Rodrigo Garcia. E o que aconteceu com o PSDB foi realmente a implosão partidária do PSDB. O que a gente está vendo do PSDB nada mais é do que a incoerência partidária, a incoerência como a gente viu o PSDB antigamente. Você acha, doutor, que o PSDB ele vai continuar relevante ou numa próxima eleição ele vai ter, por exemplo, a mesma relevância de um PMB, Partido da Mulher Brasileira? Eu acredito que isso depende muito do resultado dessas eleições em alguns estados importantes, como por exemplo no Rio Grande do Sul, com o Leite disputando as eleições e com boas possibilidades. E aliás, a pesquisa errou feio ali, hein? Errou. A pesquisa colocava o Eduardinho, bonito Eduardinho, né, Eduarda? Você não acha, Eduardo Leite? Coitado. Lindo. Mas a pesquisa colocava ele lá na frente e quase não vai para o segundo turno. Mas acho que pesquisa errada nem surpreende ninguém, né? Em vez de falar onde acertou a pesquisa. Em vez de falar das pesquisas, a gente pode falar sobre o resultado das eleições, que mostram que o Onyx ficou em primeiro lugar, o Eduardo em segundo, mas o terceiro voto, que é um voto de esquerda, tende a migrar para o próprio Eduardo Leite diante do cenário que se estabeleceu contra o ex-ministro do Bolsonaro. Então,
provavelmente pode ser que ele se eleja no Rio Grande do Sul e vai ser provavelmente também o grande nome do PSDB a nível nacional. Ele já vinha aí tentando uma candidatura à própria presidência. A gente tem também resultados da própria Paraíba, com a família Cunha Lima novamente disputando as eleições agora em segundo turno do PSDB no estado da Paraíba, que também podem dizer qual vai ser a esperança do PSDB para o futuro, vez que nessas eleições... Então você acha que o PSDB continua, mas ele sai do eixo São Paulo? Sai do eixo. Em São Paulo, por exemplo, a gente vê que o PSDB, que era a cara do Alckmin, já não tem mais o Alckmin, que agora é PSB. Depois, o João Dória quis se colocar nessa figura de o rosto do PSDB do estado de São Paulo. E acabou com o partido. A gente viu como agora ele não está no cenário e a gente não sabe qual vai ser a postura dele nas próximas eleições. Se ele fica no mercado, se ele volta para a política. O próprio Rodrigo Garcia, ele não é um nome, uma cara do PSDB, ele era do Democratas. Ele veio ao PSDB por convite, sendo trazido pelo próprio João Dória. Então a gente tem uma incógnita como vai ser o PSDB no estado de São Paulo agora. Depende de como vão ser o resultado das eleições. Se o Tarcísio ganhar, eu acredito que o PSDB vem para o governo, até mesmo com o próprio Rodrigo Garcia, que é uma pessoa experiente no estado de São Paulo e que pode agregar. Mesmo com as críticas todas na época da vacina? Mesmo com as críticas todas. O governador Rodrigo Garcia, ele tem uma capilaridade no estado de São Paulo, especialmente com os prefeitos, muito grande. Ele conhece o interior inteiro. Ele chama a todos os prefeitos do estado de São Paulo pelo nome. E é uma pessoa importante para o governo, eventual governo Tarcísio, que não é de São Paulo e que vai precisar de pessoas experientes. Nelson, eu concordo com você até achar que o PSDB faria parte do governo. Eu acho mais fácil o Rodrigo sair do PSDB para integrar o governo Tarcísio, sendo bem sincero. É possível também. Eu não vejo chance alguma do Rodrigo continuar no PSDB se for assumir um cargo no governo Tarcísio no governo Bolsonaro. Que o PSDB ele tá tão também sem identidade que qualquer coisa vai servir. Aquela coisa que quando você não sabe pra onde ir, ele não é nada. Qualquer coisa serve, você falou uma coisa aqui, o PSDB sem identidade. Acho que o que mais chamou a atenção da população brasileira foi a declaração do José Serra. Eu tenho o maior respeito pelo José Serra. José Serra, para mim, ainda pode ser, mas foi o melhor quadro político que esse país já teve. Tem lá os seus problemas, mas quando foi ministro da Saúde, foi o melhor ministro da Saúde. Quando foi prefeito de São Paulo, foi o melhor prefeito de São Paulo. Quando foi governador de São Paulo, foi um grande governador de São Paulo. Quando foi ministro das Relações Exteriores, embora breve, também fez um ótimo trabalho, mas, porém, contudo, todavia, José Serra, ele, no seu Twitter, se é que ele usa o Twitter ou foi algum assessor, mas, de qualquer maneira, foi com consentimento dele, ele disse que para o Brasil ele apoia o Lula, mas em São Paulo ele apoia o Tarcísio. O que isso pode significar, doutor? Não, realmente, esse tweet... Não, é sério, me explica, me ilumina. Não, há uma confusão aí impressionante, né? É porque realmente não dá para você apoiar o Lula sem apoiar o Haddad em São Paulo, até porque as eleições federais passa por São Paulo, né? Eu diria para você o seguinte, quem ganhar São Paulo vai ganhar o Brasil, né? Apesar da tradicional ciência política considerar Minas Gerais o estado-chave, que Minas Gerais faz fronteira com os 10 estados, né, da federação, então, ou seja, é o mini Brasil, né? Eu tendo a achar o seguinte, que São Paulo vai ser o jogo decisivo das eleições federais, né? Quem ganhar São Paulo, o Haddad ou o Tarcísio, vai ganhar as eleições federais. Então, esse Twitter do José Serra, nesse aspecto, não tem nenhum sentido. E pior que ele falou o seguinte, pelas mesmas razões. Ou seja, eu vou apoiar o Lula e vou apoiar o Tarcísio pelas mesmas razões. Pelas mesmas faltas de razões, poderia ser isso? Exatamente, pelas mesmas faltas de razões, porque ele não colocou nenhum motivo ali, nenhuma razão por apoiar nem Lula e nem o Tarcísio no estado de São Paulo. Mas mostra que ele já não está muito aí para paçoca, né? Falou a opinião, falou o que pensa de verdade. Aquela importância. Qual a importância do PSDB para a declaração de voto de José Serra, por exemplo? Nenhuma. José Serra, não fala mal do José Serra. Não estou falando bem, foi autêntico. Mas ele foi falando incoerente. bem.
Tô falando bem, mas foi autêntico, falou o que pensa, não seguiu o sigla da partida. Foi muito mais sincero do que autêntico. Foi muito mais sincero do que o Ciro declarando voto, porque Mas o Ciro também não declarou nada, né? O Ciro não declarou nada. O Ciro falou que apoia. O Ciro tava lá, aparecia o Brizola. O Ciro não ganha nem no Ceará, O Ciro tem uma história. O Ciro parecia o Brizola, ele falou que apoia o PDT. Ponto. Agora, deixa eu terminar com o PSDB aqui. Você acha que o Serra foi usado consciente ou inconscientemente para sair candidato a deputado federal? Ele tinha esperança de ser deputado ou ele só saiu para ser puxador de voto? Eu acho que ele só saiu para ser puxador de voto e eu acho que essa declaração, com a incoerência dele, demonstra isso. Eu vejo o Serra hoje como toda a gestão política dele. Para mim, é decepcionante ver esse desacordo de ideologias. Ele era uma esperança para mim no sentido de exemplo ideológico e de gestão política. O Serra não tem o direito de simplesmente tuitar algo que não tem coerência nenhuma. Então, em razão desse tweet dele, que é óbvio que é ele que falou através de seus assessores ou não, a representação. Foi dito em nome dele, né? Então, eu acho que ficou claramente declarado assim, tô saindo de cena mesmo, vou ser enterrado, então já vou falar tudo que eu acho. Eduarda, o Serra tem TikTok? Não sei, provavelmente não. Se ele fizesse uma conta, você o seguiria? Não, acho que não. Mas, assim... Como seria um TikTok do José Serra? TikTok de gente que já tem uma certa idade é sempre uma coisa muito engraçada de se ver, né? Tem muito seguidor, uma coisa... muito seguidor. Dependendo do idoso... Vai engajar. Mas, assim, é muito engraçado esse tipo de coisa, porque são as mesmas razões. Eu vou defender pelas mesmas razões. Então, eu acho que realmente a falta de razão, né? As mesmas razões. Eu tô doido, essa é a razão. Porque a falta de razão também pode ser uma razão. O Tarcísio, ele representa Vou pedir pra o você oposto. encerrar rapidinho. Sim. O Tarcísio representa o oposto do Lula e o Lula representa o exato oposto do Tarcísio. E o Paulo Guedes representa o oposto Ipiranga. E assim, meus queridos, com esse pequeno xiste, eu agradeço a presença de todos vocês.